Bom dia a todos. Hoje, esse ano, eu estava trazendo um mês Joana de Anjos e Hamed, no outro mês doutrina, né? Nós exploramos bastante os livros de André Luiz. Hoje, eu resolvi trazer um pouquinho de Céu e Inferno. Quem já leu ou estudou Céu e Inferno? Levanta a mão. Muito bem. Céu e Inferno é a obra de Kardec que vai continuar o último livro O Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. E nesse livro, Kardec vai tratar, na primeira parte, de céu, inferno, né? Anjos, demônios, na visão do Espiritismo, como também tem um código penal da vida futura. É muito bom para a gente entender um pouquinho das consequências de nossos atos aqui na vida. Na segunda parte, ele traz, como está ali, exemplos. Então, Kardec evocava os espíritos para saber como eles chegaram no mundo espiritual. E ele separou entre espíritos felizes, espíritos medianos, infelizes, expiações terrestres também, criminosos arrependidos, então, suicidas. Então eu resolvi trazer hoje esta questão de expiações terrestres. Eu vou colocando de acordo com o tempo, não vai dar para passar todos, mas se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem colaborar, só levantar a mão. Então nós vamos começar com Marcel, a criança do número 4. Então, o que está em azul é o que está com as coisas de Kardec. Preto, vermelho perguntando e preto o espírito respondendo. No hospício da província, viu uma criança de 8 a 10 anos no estado difícil de descrever. Não era ali designado senão pelo número 4. Inteiramente contrafeito, seja pela deformidade natural, seja pela doença, suas pernas contornadas tocavam seu pescoço. Sua magreza era tal que a pele se dilacerava sob a saliência dos ossos. Pertencia a uma pobre família israelita, e esta triste posição durava 4 anos. Sua inteligência era notável pela idade, sua doçura, sua paciência e sua resignação eram edificantes. Então, o menino que estava lá, nesse... Desculpa interromper, tá? Mas aqui é um pedido meio urgente. Quem é o proprietário de um Up vermelho? Ele está estacionado num lugar, o pessoal está querendo sair. Obrigada, viu? Desculpa. Então, mas você vê, ele tinha muita inteligência, doce, paciente, resignado. O médico, tocado de compaixão por esse pobre ser, de alguma forma abandonado, porque não parecia que seus parentes viessem vê-lo. Isso aí, gente, é muitíssimo comum. Eu dei passe muito tempo no Hospital Espírita, a gente chamava de internos, né? Ou moradores, mas eram moradores. Eram pessoas que a família acabou deixando lá. E tinha famílias pobres, mas tinha família de classe média, com a pessoa com esquizofrenia, não visitava. É complicado isso, né? Então, fica num lugar e as pessoas não têm nem a visita da família. Não somente o tratava com bondade. Então, o médico não somente o tratava com bondade, mas quando suas ocupações o permitiam, vinha a ter-lhe e se admirava com a retidão de julgamento sobre as coisas que lhe pareciam acima de sua idade. Um dia a criança lhe disse: doutor, tenha a bondade de dar mais pílulas como as últimas que me ordenaste. O médico falou: por quê, criança? É que sofro de tal forma que me forço em reprimir para não gritar e pedir a Deus força de não alterar os outros
doentes que estão ao meu lado. Frequentemente tenho dificuldade de reprimir isso. Essas pílulas me adormecem e durante esse tempo não perturbam. Olha, eu dei esse curso na pandemia e eu tinha esquecido um pouco disso. Mas quando eu comecei a escrever, eu comecei a chorar, porque eu sou chorão, né? Aí chegou nessa fala, pedindo para um médico dar um remédio para que ele, não aguentando de dor, ele ia gritar, chorar de vez em quando e atrapalhar os outros meninos. Para ver quando um espírito é levado e vem numa situação dessa. Por que ele veio, será? Essa criança morreu. E seus últimos pensamentos foram para Deus e para um médico caridoso que teve piedade dela. Daí, algum tempo, foi evocado na Sociedade Espírita de Paris, 1863. É bom de falar o seguinte, na época de Kardec, ele evocava os espíritos que estavam em tempo de pesquisa. Hoje, nas reuniões mediúnicas da grande maioria dos centros, não se faz evocação. Por quê? Porque Kardec tinha ali São Luís, Santo Agostinho, Erasto, que ele falava, posso chamar esse? Então, tinha a certeza de que o espírito que estava ali era ele mesmo. Mas numa reunião mediúnica normal, se você evoca alguém, não dá para ter essa certeza de que é ele mesmo. E você pode vir um espírito, muitas vezes até embusteiro, e passar por aquele. Então, nas reuniões mediúnicas, 90% ou quase 100% das reuniões dos centros, deixa-se a cargo da equipe espiritual ver quem que vai comunicar-se. Né? Naquela época, como era uma época de pesquisa, Kardec evocou. Então ele falou assim, o menino, vós me chamaste, vim para fazer com que minha voz se estenda além desse recinto, para atingir todos os corações e lembrar-lhe que a agonia da terra prepara as alegrias do céu, e que o sofrimento não é senão a casca de um fruto saudável que dá a coragem e a resignação. Um de vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, Santo Agostinho, que estava ali, consentiu deixar-me este lugar, essa noite. Devo dizer-vos ao meu turno algumas palavras do progresso de vossa doutrina. Então perguntaram ele, em vermelho sempre perguntando, em preto ele respondendo. Parece, segundo o que acabei de dizer, que os vossos sofrimentos não eram a expiação de faltas anteriores. Ele falou, não era uma expiação direta, mas estejais seguro que toda dor tem uma causa justa. Eu fui belo, grande, rico e adorado. Eu tinha lisonjeadores e cortesões. E eu era vão e orgulhoso. Outrora fui bem culpado. Reneguei a Deus e fiz mal ao próximo. Mas eu expiei cruelmente, primeiro no mundo dos espíritos e em seguida sobre a terra. Isso que suportei durante alguns anos, nessa última existência, sofri durante uma vida inteira até a extrema velhice. Ou seja, ele já tinha passado por uma vida de expurgo das coisas que ele fez. Mas nessa outra vida que ele vai falar agora, ele já veio para ensinar as pessoas a suportarem a dor. Então ele continuou, por meu arrependimento, reentrei em graça diante do Senhor, que se dignou confiar-me algumas missões, cuja última vos é conhecida. Solicitei para rematar minha depuração. Aí ele continua, adeus, meus amigos, retornarei algumas vezes entre vós. Minha missão é de consolar e não de instruir, mas há tantos aqui cujas feridas estão ocultas, que estarão contentes com a minha vinda. E aí Santo Agostinho vai falar sobre ele, fala, olha, pobre pequenino sofredor, raquítico, ulceroso e disforme, quantos gemidos fazia ouvir nesse asilo de miséria e lágrimas, e apesar de sua tenridade, como era resignado, e como sua alma já compreendia o objetivo dos sofrimentos. Tanto, também, como ele orava por aqueles que não tinham como ele a coragem de suportar seus males. Sua agonia foi longa, mas um anjo plainava acima do leito moribundo, cicatrizando seu coração, e depois socorreu a alma tão bela
escapava do seu corpo informe, dizendo, exclamou, eis-me, Senhor, me deste por missão ensinar a sofrer. Suportei dignamente a prova, Senhor. Então, isso é importante. Ó. Quando nós vemos alguma pessoa com algum problema físico, mental, não dá para falar que ela está em expiação. Porque tem muitas pessoas que são já mais evoluídas que pedem para vir com problema para passar coragem, força. Principalmente mulheres, por exemplo, muitas pedem para vir cegas para ensinar os filhos coragem, que mesmo cega ela vai ter resignação, vai trabalhar a favor. Então a gente nunca pode, ao ver uma pessoa com problema físico grave, achar que ela está passando por alguma expiação. Não, muitas vezes ela vem até para transmitir coragem para as outras pessoas. E agora o espírito da pobre criança, ele continuou falando Santo Agostinho, indo do fraco ao pequeno, dizendo a todos, esperança e coragem, e vos fala, aqueles que me viram olhar a criança que não murmurava, auriram a sua calma para seus males, seus corações e fortaleceram na doce confiança em Deus. Eis o meu objetivo da minha curta passagem sobre a terra, ou seja, ele pediu para vir com toda aquela situação que ele ficou uma vida inteira, para que, resignado, ele não ia reclamar, e as outras crianças que tinham um problema bem menor que ele, também pudessem colocar resignação no coração. Agora nós vamos ver um outro caso, Ismael Sligol, não sei se é assim que fala. Era um pobre israelita de Vilna, morto em maio de 1865. Durante 30 anos mendigara, com uma tigela na mão, por toda a parte na cidade. Conhecia-se o seu grito, lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Durante esse período reunira 90.000 rublos, mas não guardou um centavo para si. Aliviava os doentes, dos quais ele mesmo cuidava. Pagava o ensino de pobres crianças, distribuía aos necessitados de comestíveis, os comestíveis que lhe davam. À noite, preparava o tabaco de aspirar que vendia, para prover suas próprias necessidades. No dia que faleceu, uma grande parte da população da cidade seguiu seu séquito, e as lojas foram fechadas, porque todo mundo sabia que ele esmolava não para ele. Ele ia pedindo as coisas para as pessoas que estavam mais precisando, crianças, e ajudando todo mundo. Então ele foi evocado na Sociedade Espírita de Paris em 15 de 6 de 1865. Como Kardec fazia isso? Ele ficava sabendo dessas situações e evocava para ver por que isso aconteceu, como a pessoa chegou no plano espiritual. Aí ele falou assim, muito feliz em assim chegado à plenitude de minha ambição que paguei bem caro. Estou aqui no vosso meio, agradeço por vos ocuparem com o espírito de um pobre mendigo. Aí vem a pergunta, ele fala assim, uma carta de Vilna deu-nos a conhecer as particularidades mais notáveis de sua existência. Foi pela simpatia que elas nos inspiraram, que tivemos o desejo de querer falar convosco. Agradecemos de ter vindo. Qual a vossa condição como espírito e as causas que motivaram o gênero de sua última existência? Você vê que Kardec fazia isso para um aprendizado, né? Para a gente ver as consequências de nossa vida. É uma coisa muito prática, você vê na prática o que pode acontecer. Então ele falou assim, há vários séculos eu vivia com o título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano. No meu círculo de poder estreito, se compararmos com os estados atuais, era o senhor absoluto do destino dos meus súditos. Eu agia como tirano, digamos a palavra, como um carrasco, de um caráter impiedoso, violento, avaro e sensual. Cheguei a atingir com uma renda o produto da mendicância. Ninguém podia mendicar sem dar a minha parte. Ele era rei e ele começou a cobrar parte das pessoas que mendicavam. Você mendicou? Tem que dar, sei lá, não fala, mas 1/3 tem que deixar comigo.
Tem que tomar cuidado para o governo não ver isso, né? Ele estava numa situação dessa, de cobrar até dos mendigos. Fiz tudo que há de mais impiedoso contra o sofrimento e a miséria. Minha morte foi um modelo de terror. Permaneci no estado de espírito errante 3 séculos e meio. Então, Deus é Pai. Deus nos ama demais. Mas, muitas vezes, a culpa é tão grande que a pessoa não se abre para a ajuda dos Espíritos de Deus. É importante a gente trabalhar isso em nossa vida. Não adianta ficar com culpa. O que ocorreu lá atrás não se muda nada. Daqui para frente, a gente pode mudar tudo. Então, tem uma carta de Pedro que eu sempre falo aqui, que para mim é muito claro, que fala assim, o bem ou o amor, conforme a tradução, cobre a multidão de pecados. Então, se a gente tem alguma culpa, a gente tem que pensar o que eu vou fazer de bem para reparar isso. E Deus que é Pai, e Deus que é bom, os emissários em nome dele vão colocando na nossa vida situações que, se eu fizer o bem, eu estou reparando e nem percebo. Então é muito importante a gente pensar nisso. Porque errar todo mundo erra, nesse nosso nível de evolução a gente vai errar. Mas nós temos que aprender a reparar o erro. Primeiro, se arrepender, mas se eu paro no arrependimento, vem a culpa. Então eu vou aprender a reparar, para não ficar, muitas vezes, preso num estado 3 séculos e meio. Quando depois desse tempo percebi que o sentido da encarnação era diferente daqueles que meus sentidos grosseiros e obtusos me fizeram perseguir, obtive a força de preces, resignação e de lamentos, a permissão de tornar minha tarefa material de suportar os mesmos sofrimentos, e mais ainda, que fizera suportar. Então ele fala, Deus me deu o direito, por meu livre-arbítrio, de aumentar os meus sofrimentos morais e físicos, graças ao socorro dos bons espíritos que me assistiam. Persisti na minha resolução de praticar o bem, e por isso agradeço-lhes, porque me impediram de sucumbir sobre a tarefa que tomara. Nasci de pais pobres, órfão de boa hora. Aprendi a bastar-me a mim mesmo, na idade onde é se considerado incapaz de compreender. Vivi só, sem amor, sem afeições. Jovem ainda, fui privado da afeição e das carícias de minha mãe. Disse que as somas recolhidas por mim foram todas consagradas ao alívio de meus semelhantes. É um fato exato e sem ênfase, como sem orgulho. Acrescento que, com frequência, ao preço de privações relativamente fortes, muito fortes, aumentei o bem que me permitia fazer a caridade pública. Ou seja, mesmo naquilo de vender o tabaco lá, onde ele arrumava dinheiro para se manter, ele passava por privações para garantir que os outros tivessem alguma coisa como sobreviver. Morri com calma, confiante no preço que obtivera a reparação feita por minha última existência. Hoje sou feliz, bem feliz em poder lhe dizer que quem eleva será rebaixado e que aquele que se humilha será elevado. Nessas situações aqui, parece que há um castigo, mas na verdade Deus não castiga. Ele dá a oportunidade de você reparar. E como você percebe que para você ficar livre com a sua consciência, você tem que muitas vezes fazer o caminho oposto, ele cobrava parte da mendicância. Então ele veio nessa vida para, mendicando, ele ajudar outras pessoas, né? E sofrendo todo quanto é tipo de, desde pequenininho sozinho, sem mãe. Então a gente percebe como os espíritos, que se conscientizam de como a gente tem que melhorar nessa vida, tudo começa a correr mais fácil, porque enchem-se de resignação. Então as dores parece que diminuem. Não é que diminui, mas eles passam a senti-la como um esforço para se tornar melhor. Antônio B., enterrado vivo. Senhor Antônio B., escritor de mérito, estimado por seus concidadãos, tendo cumprido com integridade as funções públicas em Lombardia, caiu em 1850 no estado de morte aparente que tomou por morte real, que é a catalepsia.
A catalepsia é uma das formas de emancipação da alma. Hoje eu ia trazer a emancipação da alma, resolvi trazer céu e inferno. Hoje, dificilmente, numa cidade igual Marília, uma pessoa vai ser enterrada viva. Por quê? Hoje a ciência já tem condições mais do que suficientes para saber se a pessoa está morta ou não. Mas pode ser num lugar muito distante do Brasil, aí, que não tem médicos. Por quê? As pessoas faziam o seguinte antigamente. Punham um espelhinho para ver se estava respirando, furava com alfinete para ver se, né? Aí, então, a gente vê na literatura, somente na Europa, que isso era um fato meio não tão incomum. Então, a pessoa, quando ia enterrada, eles punham uma cordinha com um sininho. Se ela acordasse, ela tocava lá para alguém socorrer. Agora, esses eram melhores. Tinha uns lugares que era bem mais complicado, que todo mundo que morria, era todo mundo que morria. Eles jogavam uma coisa de gás venenoso, que se a pessoa acordasse, já morria na hora. Gente, só procurar, tá lá, né? Mas você sabe que isso impacta muita gente, porque eu tenho uma amiga, espírita, tudo, mas ela já falou, não, eu quero ser cremada aqui. Eu morro de medo de ser enterrada viva. Então, gente, alguma coisa aconteceu lá atrás que impactou ela, né? Aí, 15 dias após o sepultamento, uma circunstância fortuita determinou a família pedir a sua exumação. Tratava-se de um medalhão esquecido por descuido no caixão, mas na abertura reconheceu-se que o corpo mudara de posição. Estava revirado e uma das mãos, em parte, comida pelo defunto. Ele acorda numa situação totalmente... Não dá para gritar porque o som não sai, tá? Não tem... Dá uma fome violentíssima. Então, foi tudo que ele passou. Mas nós vamos ver que na vida, uma situação dessa, ele mesmo pediu. Como é que pode acontecer? Vamos ver que o que parece ser uma coisa tão brutal tinha uma razão de ser. Evocado na Sociedade Espírita de Paris em agosto de 1861, deu as seguintes explicações. Que queres de mim? Um de seus parentes pediu-nos para evocar-vos. Ficamos felizes em responder-lhes. Sim, quero muito responder-vos. Lembrar-vos da circunstância de vossa morte? Ele falou, sim, eu as lembro. Por que despertaste essa lembrança? Então, é uma coisa muito importante. Você vê que eles perguntam logo em seguida, se essas lembranças são de natureza vos causar pena, é necessário cessá-las. Ele falou, não, continuai. Por exemplo, eu participo como dialogador aqui na comunidade do Barçanufo. Quando você está... quase toda sessão, se não todas, vem um ou dois espíritos que não sabem que morreram. Ou muitas vezes um desastre, não sabe que morreram. Você percebe que ele não sabe, logo nas primeiras palavras que você está conversando com ele. Mas você não vai falar assim, filho, você morreu. Brincando, ele podia até morrer de susto, né? Mas então, você vai deixando ele perceber, você vai conversando, vai falando. Vamos fazer uma oração, fazer um Pai Nosso, pedir para Jesus que você possa ver quem te trouxe aqui. Aí ele fala assim, moço, porque eu estou vendo meu avô. Mas qual o problema de ver sobre? Se meu avô já morreu, aí você vai. Eu morri, não. Você está vivo, você não está conversando comigo. Só o seu corpo. Mas mesmo assim ele vai chorar. Porque é um impacto. Pensa vocês que morreram e não sabem. Né? Você chega numa reunião, a pessoa fala que você não vai chegar, você morreu. Tem outro, Antigamente, graças a Deus, já evoluímos. A pessoa perguntava, que data que você acha que nós estamos? Nós 14 de abril de 1961. Não, moço, já estamos em 2025. Aí a gente ficava mais doido ainda. Hoje a gente não faz esse tipo, porque é falta de caridade. Não é? Mas é muito importante a gente saber. Por que acontece isso? Porque o nosso corpo espiritual é igualzinho ao nosso corpo. E é matéria. Então, você estando do lado de lá, você sente. Você sente o braço, sente a perna. Então, o Donizete, que faz palestra aqui, ele fala, você está andando, não custa olhar no espelho. Se você não se vê...
Mas vê se o espelho reflete primeiro, não, você vai morrer de susto, mas é muito comum isso. Se essas lembranças são de natureza vos causar pena, é necessário cessá-las. Ele falou, não, pode continuar. É certo que fosse enterrado vivo por engano? Ele falou, isso deveria ser assim. Quer dizer, ele já planejou que fosse assim. Porque a morte aparente teve todas as características de uma morte real. Não se deve imputar a ninguém um fato previsto desde antes do meu nascimento. Ou seja, ele pediu para passar. Podeis descrever as sensações que experimentais nesse momento? Ele falou, que prova dolorosa. Sentir-se fechado de maneira a não poder nem se mexer, não poder chamar, a voz não ressoando, mas no meio privado de ar. Não desejo a ninguém semelhantes torturas. Ai de mim, cruel punição de uma cruel e feroz existência. Não me pergunteis em que pensava, mas eu mergulhava no passado e entrevia vagamente o futuro. Ou seja, ele pediu para passar por isso. Por que ele pediu? Com certeza, ele ia ter alguma coisa que ele não conseguiu reparar fazendo bem, era necessário ele passar por isso. Vai falar. Disseste cruel punição de uma feroz existência, mas a vossa reputação não faria supor nada semelhante. Poderia explicar-nos isso? Ele falou, certamente. Tratei de agir bem na minha última encarnação, mas esse fim fora aceito antes de reentrar na humanidade. Sabeis, pois, uma vez que é necessário vos dizer que numa existência anterior eu murara uma mulher, a minha, toda viva, numa pequena adega, foi a pena de talhão que devia aplicar. Ou seja, ele, desse problema de traição, ele não fala, ele pegou a mulher, colocou lá na adega e fechou a adega com tijolo e ela morreu assim. E isso ficou na consciência dele, precisava reparar isso. E olha como Deus é bom. Ele reparou de uma forma que, como Jesus falou, o escândalo há de vir, mas ai por quem vir. Não precisou ninguém enterrar ele vivo. Por um fenômeno natural, da catalepsia, todo mundo achou que ele estava morto e ele reparou sem que ninguém precisasse continuar essa questão do fez errado, repara, fez errado, repara. Então, muitas vezes a gente não entende as situações, igual quando cai um avião, né? Que é um resgate coletivo, sempre nessa situação onde a pessoa está tirando da sua consciência uma situação que machuca ela até hoje. Aí Erasto foi falar sobre isso. Ele falou, olha, os fins semelhantes aos de Antônio são raros. E esse homem, cuja existência foi isenta de censuras, terminou desse modo. É que solicitou ele mesmo uma morte semelhante, a fim de abreviar o tempo de sua erraticidade e atingir mais rapidamente as esferas elevadas. Depois de um período de perturbação e sofrimento moral, para expiar o seu crime apavorante, ser-lhe-á perdoado. Quer dizer, ele mesmo vai se perdoar, né? E ele se elevará a um mundo melhor, onde reencontrará sua vítima que o espera e que o perdoou há muito tempo. Quer dizer, a mulher já tinha perdoado ele. Mas a questão, por isso que a gente tem que perdoar sempre. Que você perdoa, não é que você está isentando o outro de ter que fazer o bem para reparar. A mulher perdoou, mas ele estava na consciência dele isso. Aí, então talvez essa diminuição, além da parte tecnológica que melhorou, que hoje pouquíssimas pessoas são enterradas vivas, né? Assim, num crime. Então isso faz com que diminua também as consequências desse ato. Sabeis, pois, aproveita desse exemplo cruel para suportar com paciência, meus caros espíritas, os sofrimentos corpóreos, os sofrimentos morais e de todas as misérias da vida. Joseph Maitres, cego. Joseph Maitres, não sei se é assim que fala, não deve ser, em francês eu não sei pronunciar. Pertencia à classe média da sociedade. Gozava de um modesto bem-estar que punham ao abrigo da necessidade. Seus pais lhe deram uma boa educação e destinaram-no à indústria, mas aos 20 anos tornou-se cego. Morreu em 1845 com 50 anos. Então, aos 20 anos se tornou cego e morreu com 50. Mas o que aconteceu com ele?
Uma segunda enfermidade veio atingi-lo 10 anos antes de sua morte. Tornou-se completamente surdo. Quer dizer, ele já era cego, ficou surdo. Perdeu todo o contato com as outras pessoas, só ficou o tato, né? De sorte que suas realizações não podiam ocorrer senão pelo toque. Que pudera merecer essa triste sorte, não fora a última existência, porque sua conduta fora sempre exemplar. Era bom filho, de um caráter bom e benevolente. E quando ficou surdo, aceitou essa prova com resignação e nunca murmurou uma queixa. Então, dá para perceber quando a pessoa está passando por um problema, para ver se ela pediu ou se ela é resignada. Porque uma pessoa que ela mesma está sabendo que aquilo lá vai ser para ela evoluir e tudo, ela aceita com mais resignação. Uma pessoa que fica muito revoltada, aquela situação veio para ela reparar, mas por ela não passava por aquilo. Tem essa diferença, né? A pessoa ela vai aceitar uma coisa tão difícil com muito mais facilidade. Uma pessoa que o conhecera, presumindo que se poderia tirar úteis instruções de uma conversa com o seu espírito, recebeu a comunicação seguinte. Então, em preto, ele falando: meus amigos, eu vos agradeço por lembrardes de mim. Vós me conheceste cego e surdo, e vos perguntaste o que fizera para merecer semelhante sorte. Eu vou contar-vos. Sabei primeiro que é a segunda vez que sou privado da visão. Numa precedente existência, no começo do último século, tornei-me cego com a idade de 30 anos em consequência de excesso de todos os gêneros, que arruinaram minha saúde e enfraqueceram meus órgãos. Tem doenças, né, que acaba causando, não sei, tem um doutor aí, a sífilis parece que pode causar a cegueira. Não sei se alguma doença acabou, na outra vida ele ficou cego. Mas em lugar de reconhecer que eu era a primeira causa de minha enfermidade, disse eu acusei essa mesma providência na qual pouco eu acreditava. Blasfemei contra Deus, reneguei-o, acusei-o, dizendo que se existisse, deveria ser injusto e mau, uma vez que assim fazia sofrer as suas criaturas. Deveria considerar-me feliz, ao contrário, de não ser como tantos outros miseráveis cegos, obrigados a mendigar o pão. Hoje ele já se reconhecia que aquela cegueira dele foi fruto dos próprios atos dele e que ele devia ter sido grato porque ele não precisava sair esmolando. A família dele tinha condição de mantê-lo ainda que cego. Então a gente sempre na vida, olha, pode ver um cara mais chorão que eu, assim, de ficar reclamando. Mas a gente reclama sem olhar para o lado, né? Se a gente começar a olhar para o lado, você vai falar: o que você tem para reclamar na vida, meu filho? Você não tem nada que reclamar, não é? Uma coisa que sempre a gente tem que pensar. Sob o império dessas ideias de minha falta de fé, tornei-me áspero, exigente, insuportável para aqueles que me cercavam. Depois de ter inutilmente esgotado todos os recursos da ciência, vendo uma cura impossível, me suicidei. Quer dizer, olha, é importante. Ó. Nós vamos trazer, talvez, o ano que vem, sobre os suicidas. A prova que leva uma pessoa a cometer suicídio, ela não passou pela prova, não é isso? Então, ela vai se recuperar, mas na próxima vida a prova vai aparecer de novo. Quem já leu aqui o livro Memórias de um Suicídio? Muito bom o livro, mas é muito bom. Conta a vida de um escritor português. Então mostra o seguinte: ele foi socorrido depois de um tempo. Quem socorre esses espíritos no mundo todo? É uma legião de servos de Maria Santíssima. Então, Maria Santíssima é um espírito tão evoluído que ela cuida de todos os suicidas do mundo todo. Depois de socorrido, ele passou por 3 estágios. O primeiro, um espírito muito evoluído hindu, foi ensinar a ele o Evangelho de Jesus pelo Espírito, não pela letra. O segundo, igual vocês estão aqui, 20 pessoas que cometeram suicídio, ia passando todas as coisas da vida dele. Ó, nesse momento aqui, se você tivesse tido paciência, o que teria acontecido? Ele vê. Tudo foi consequência de não ser resignado, não ter paciência. E depois ele é colocado numa equipe que vai tentar impedir que os outros cometam suicídio. Com isso,
ele vai estar mais forte para não cometer. Mas ele vai passar pela prova. Foi o que aconteceu. No meu despertar, ai de mim, estava mergulhado nas mesmas trevas que estive durante a vida. Reconheci que não pertencia ao mundo corpóreo, mas era um espírito cego. Se essa vida deveria ser eterna, como ouviria dizer, estaria durante a eternidade nessa situação. Então, olha, uma pessoa que é cega morre, ela passa a ver quase que imediatamente. Tão logo ela perceba que ela pode ver, ela vê. Porque é só o corpo material que tá com problema. É igual uma pessoa que tem problema mental, uma pessoa especial. Quando ela dorme, ela sai do corpo, a parte mental dela é totalmente livre. Tanto que Kardec evocava os espíritos. Não sei se não vai dar tempo. Mas é importante a gente saber isso. Só que como ele cometeu o suicídio, afetou essa parte do corpo espiritual, onde ele continuou sem poder. Exausto, estafado, enfim, o retorno sobre mim mesmo. Compreendi que uma força superior caía sobre mim. Disse a mim, se essa força podia oprimir-me, poderia também aliviar-me. Implorei a sua piedade. À medida que eu pedia e o meu fervor aumentava, alguma coisa dizia-me que essa cruel punição teria um termo. Porque o problema que a gente tem que trabalhar nessa vida o máximo que a gente consegue, porque como todas as religiões falam em inferno, muitas pessoas acreditam no sofrimento eterno. E a hora que chega no plano espiritual, uma das maiores agonias que dá é achar que nunca vai acabar aquele sofrimento. Não, ele é momentâneo, tão logo você melhora. Enfim, a luz se fez. O meu arrebatamento foi extremo. Quando entrevi as claridades celestes, distingui os espíritos que me cercavam, sorrindo com benevolência. Quis seguir as suas pegadas, mas uma força invisível reteve-me. Um deles disse-me, Deus que desconhece, teve conta do teu retorno a ele, permitiu-lhe dar-te a luz, mas tu não cedesse senão com constrangimento e lassidão. Se queres novamente participar da felicidade que aqui se goza, é necessário provar a sinceridade do teu arrependimento, de teus bons sentimentos, recomeçando a tua prova terrestre, em condições onde estará exposto a cair nas mesmas faltas. Essa nova prova será ainda mais rude. Aceitei prontamente, prometendo muito não mais falir. Portanto, retornei sobre a terra na existência que conheceis. Não tive dificuldade em ser bom, porque não era mal por natureza. Revoltara-me contra Deus. Para aí retornei com a fé inata. Foi por isso que não murmurei mais contra ele. Aceitei minha dupla enfermidade com resignação. Aí o que ele falou, o isolamento que me encontrei nos últimos anos, nada tinha de desesperante, porque eu tinha fé no futuro e na misericórdia de Deus. Ele me foi muito proveitoso, porque durante essa longa noite, onde tudo era silêncio, a minha alma mais livre lançava-se para o eterno e entrevia o infinito pelo pensamento. Quando olho o passado, acho a minha situação muito feliz, e disso rendo graças a Deus, mas estou longe ainda da felicidade perfeita. Eu espiei, mas é necessário reparar agora. A minha existência não foi proveitosa senão a mim. Espero começar uma nova existência útil aos outros. Isso será a reparação de minha inutilidade precedente. Só então avançarei no caminho bendito, aberto a todos os espíritos de boa vontade. Tem algum mais que eu queria mais? Do jovem especial que eu acabei de falar. Charles, não sei falar o nome, Charles de Chaite era um jovem especial de 13 anos, cujas faculdades intelectuais eram de uma tal nulidade que não conhecia os seus pais, e tomava seu alimento com dificuldade. Havia nele parada completa de desenvolvimento de todo o sistema orgânico. Aí perguntaram a São Luís. Eu falo que dava para fazer isso porque tinha os espíritos elevados perto. Eu perguntava, quereis dizer-nos que podemos evocar o espírito dessa criança? Ele falou, poder evocá-lo como se evocasse o espírito de um morto. Vossas respostas fazem supor que poderíamos convocá-la a qualquer momento. Ele falou, sim, a sua alma prende-se ao corpo por laços materiais, mas não por laços espirituais. Pode sempre ser desligado.
evocação de Charles. Ele começou a falar o seguinte: sou um pobre espírito preso à terra como uma ave por uma pata. Aí eles perguntam a ele: em vosso estado atual como espírito, tendes consciência de vossa inutilidade nesse mundo? Ele falou: certamente sim. Sinto bem o meu cativeiro. Quando o vosso corpo dorme, que vosso espírito se desliga, tendes as ideias lúcidas, como se estivessem no estado normal? Então, o que ele está perguntando? Quando dorme, você sai do corpo, você retoma a sua inteligência. Quando o meu infeliz corpo repousa, estou um pouco mais livre para levar ao céu que aspiro. Experimentais como espírito um sentimento penoso pelo vosso estado? Ele falou: sim, uma vez que é uma punição. Naquela época de Kardec usava muito o termo punição. Hoje a gente fala assim, é uma consequência dos atos, né? Porque Deus é Pai. Lembrável de vossa existência precedente? Ó, sim, ela foi a causa de meu exílio no presente. Qual era essa existência? Um jovem libertino sob Henrique III. Então, Henrique III foi o rei da Polônia, grão-duque da Lituânia e também da França. Disseste que sua condição atual é uma punição. Não a escolhesse? Falou: não. Como a vossa existência poder servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade que estáis, ela não é nula para mim, diante de Deus que me impôs. Numa situação dessa, parece que é um castigo, não parece? Mas veja bem, ele teve toda uma vida de devassidão, voltou ao plano espiritual. Ele não melhorou. Se ele nascesse de novo, naquela mesma situação moral, ele ia continuar aumentando a responsabilidade dele, não é? Então, ele ia ter dificuldade grande de suportar os inimigos que ele criou aqui nessa vida. Porque os que perdoaram, tudo bem. E os que não perdoaram? Né? Então, ele nasce com a impossibilidade de exercer inteligência, porque o corpo não deixa. Quer dizer, ele não vai mais aumentar os problemas. E, ao mesmo tempo, o que ele tem que crescer dentro dele? Tem que crescer justamente o afeto. É isso que ele tem que crescer. Então, quanto mais você vai dando afeto para uma criança com problema de Down, com qualquer problema pequeno, ela vai ficar quase normal. Porque o que ela precisa é afeto. Está sendo dada a oportunidade dela adquirir afeto sem que ela aumente a responsabilidade. E essas crianças, geralmente, são as mais inteligentes. É besteira, gente, porque eu tenho uma amiga que tem um filho que tem aquela coisa que a pessoa fica só olhando, não gosta de olhar. Autismo. É pequeno, mas tem. E ela ficava muito revoltada, né? Porque muitas vezes a criança fazia bullying, porque a criança é um problema, né? Não esquenta. Ele precisa ensinar muita coisa. A parte esquece. Porque ele é muito mais inteligente que seus outros dois filhos. Todos os filhos já são inteligentes. Ele é muito mais inteligente. Ele veio nessa vida para que você dê o que você já dá, que é muito afeto, carinho, cuida dele. Pronto, né? Como a vossa pode servir a vossa, ela não é nula para mim, diante de Deus que me impôs. Prevedes a adoração de vossa existência atual? Não. Há ainda alguns anos, reentrarei em minha pátria. Desde a vossa precedente existência até a vossa encarnação atual, o que fizeste como espírito? Foi porque eu é um espírito leviano que Deus me aprisionou. No vosso estado de vigília, tendes consciência do que se passa ao seu redor? E por isso, apesar da imperfeição de seus órgãos, falou: eu vejo, eu ouço, mas o meu corpo não compreende, não vê nada. Quer dizer, tem um outro que está na revista Espírito que Kardec evocou, ele falava: eu sei quem gosta de mim, sei quem me trata bem, só que eu não consigo expressar. Mas ele sabe quem me trata bem, quem tem carinho com ele. Ele sabe, só que o cérebro impede que ele expresse. Bom, tá bom, já eu roubei 4 minutos de vocês. Vou passar para vocês para pergunta, para contribuição, se quiser. Ainda temos 11 minutos. É a primeira. Ah, que bom. A última chegou bem para mim, isso. né? É notório isso, que a criança especial, mais inteligente, isso, a ponto de relatar. Todo mundo conhece, ela tem síndrome de Down e autismo. É com 18 anos agora.
Então, assim, às vezes assim, ela fala. Aí, às vezes, ela fala, mãe, sem falecer, ela quer dizer, quando eu morrer, tudo que você tem vai ser casa, eu vou morar aqui, eu vou mandar aqui. Eu falei, beleza, Manu. Então, eu vou te ensinar a cuidar da casa para você. Então, assim, ela, às vezes, ela era uma inteligência tão grande que ela fala comigo como um espírito estranho. Então, dá muito a entender que eu não sou a mãe dela, né? Ela sabe que eu não sou. Ela me trata de igual para igual. Ela fala, meu nome é Adriana, ela me chama de mãe. Mas às vezes eu falo, filha, se eu morrer, você não vai ficar triste. Ela fala assim, mas eu vou sentir falta. Entendeu? Então, assim, é muito. As conversas é nesse nível, as conversas nossas. Então, eles são muito inteligentes, assim, e outra, eles não sentem. Tipo assim, bullying, né? Bullying. Isso, não percebe. Não atinge a minha filha. Geralmente é os pais que sentem, né? Os pais que sentem o bullying. Eles não sentem. Ela faz bullying. É o contrário. Então. Eu falo assim para minha outra filha, que é muito emotiva, eu falo, aprende com a mãe. Não, ela não está nem aí porque as pessoas acham dela. Então, mas parece que não está. Mas é importante, você viu, nessa vida, ensinar sentimento. Né? Isso é difícil. Mas tem que ser, vai lá, filha, faz isso, ajuda aquela amiguinha desde pequeno, porque a gente vem com essa incumbência tão difícil, mas tão importante. Uma vez, ai meu Deus, esquecendo o nome, daqui a pouco eu lembro. Grandes psiquiatras da história que fez a logoterapia, a possibilidade de a gente buscar a saída pela busca do sentido da vida. Uma mulher chegou, estava em grupo, ele dava terapia em grupo, e ela estava com uma situação parecida com a sua. E ela estava meia chateada, né, de estar querendo enfrentar isso, porque não é fácil. Aí ele falou assim para uma mulher que não tinha esse problema, vai lá na frente, mas de quando você tem 80 anos, olha para trás. A mulher que sacou o que ele está falando, Viktor Frankl. A mulher sacou, olhou para trás e falou, nossa, minha vida foi tão sem graça, eu fiz as coisas, tal. Agora vai você. Nossa, minha vida foi difícil. Essa criança especial que exigiu de mim uma paciência. Mas como eu cresci. Então essas vidas, filha, elas vêm na nossa vida para que a gente cresça demais. Dá trabalho? Não, só você sabe o quanto. Mas dá para crescer. Então tem que fazer o seguinte. Amor. Para ensinar a gente. Isso também. Isso mesmo. Obrigado, viu? Mais alguém? Não? A gente tem que sempre lembrar que, eu sempre coloco isso, que Deus é Pai. Então, tudo tem jeito na vida. Não tem nada que não tenha jeito. Você viu naquela peça que o Eric colocou sobre o irmão Jacó, Voltei, que quando eles foram atravessar uma ponte, que ia chegar num lugar bom, uma pessoa, Bezerra já tinha falado, vocês estão aqui é porque vocês fizeram o bem suficiente para reparar o mal. Mas na hora H, quando você vê, até o Jacó deu uma balançada. Você sabe o que você errou. Aí ele falou, não posso passar porque eu fui homicida. Assassinei uma pessoa. E vê aquele alarido dos espíritos que estão mal. E ninguém que está mal quer ver alguém bem. Né? Homicida não passa. Aí ele retornou e falou, ele está aqui. Realmente tirou a vida de alguém. Durante 30 anos ele trabalhou no bem. Então, quando nós erramos, o que a gente vai fazer? Trabalhar no bem. Deus vai colocando situações e mais situações. Se eu fizer, estou reparando. Sem perceber. Então, arrependeu? Tudo bem. Como que eu vou reparar isso fazendo bem? Para não deixar para a próxima vida. Pergunta lá no final do Livro dos Espíritos. Qual a consequência do arrependimento em nossa vida? Depende, ele fala. Se você arrepender-se depois que você desencarnou, você já sacou o saldo devedor do cheque especial da vida futura. Já entra devendo. Mas se você, durante essa vida, conseguir, depois de arrepender-se, reparar o erro, porque tudo tem jeito. Não tem nada que não tenha jeito.
vai trabalhar no bem, tem um monte, você vê, ó, todos os centros aqui na comunidade, então, que falta voluntário pra caramba. Tem serviço, é só querer trabalhar, só querer ajudar. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece, né? Tudo bem? Mais alguém? Tem que esperar para as pessoas para começar o passe certinho. Olha, queria mais uma vez, todo ano a gente fala, agradecer vocês. E esse trabalho que vocês fazem aqui, todo esse pessoal voluntário fez essa casa crescer demais. O que nós precisamos agora, hoje eu não ia trazer céu e inferno, eu ia trazer, mudei de ontem para hoje. Eu ia trazer uma das coisas que a gente dá na quinta, porque tem um coordenador de quinta, que ele vem segunda, quarta e quinta. Ele falou, gente, o pessoal de segunda não vem quarta e quinta. Aí eu falei para o Donizete, vamos dar aula de livro dos Espíritos e mediunidade na segunda, né, para ver se... E aqui também, é importante participar dos demônios, pelo menos mais um dia aqui no centro, né? Porque vai se inteirando mais no centro, vai aprendendo coisas novas. Então, como estava... Por isso que começou a passar isso antes da palestra, está se inteirando segunda e sexta, Evangelho, quarta, mediunidade, quinta, o Livro dos Espíritos. E terça, nós temos o GAL, que já está há 3 anos, estamos com 4 grupos. Essa semana chegou 6 pessoas novas, nenhuma do centro. Vem tudo quanto é lugar, evangélico, católico, tudo bem. Mas está aí à disposição, quem quiser vir conhecer, ficar um tempo, né? Uma roda de conversa, onde a pessoa mesmo vai se colocando, vai melhorando, vai crescendo. Então, vamos passar para a Suzana. Ele vai fazer a prece. Obrigado, viu?